Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje, onde o tema é Química na Música Top 5 Nacionais. A gente separou um material incrível que mostra como conceitos de química e física, que às vezes parecem, sei lá, coisa de outro mundo, são na verdade o coração de algumas das maiores canções do Brasil. Exato. E olha, só para garantir que a gente não vai falar nenhuma besteira científica aqui, todo esse nosso papo passou pela análise técnica do professor Emiliano Quemelo, que deu uma consultoria pra gente. Perfeito. Então, vamos começar a analisar a primeira molécula da nossa lista. É um verdadeiro grito de guerra geracional. Música número 1, Química, da Legião Urbana, escrita pelo Renato Russo no finalzinho dos anos 70, na fase punk dele com o aborto elétrico. Pois é. E a música já abre com o pé na porta. Eu odeio química. Se não pode me concentrar, sabe nada de física, literatura gramática, só gosto de educação sexual e eu odeio química. De cara, a ciência aqui é a vilã da história. É a vilã, mas é muito importante entender o porquê. A canção é um retrato fiel do modelo de ensino da ditadura militar. Era um sistema, assim, tecnicista, focado em cuspir conteúdo para formar mão de obra barata para a indústria. E não para formar cidadãos com pensamento crítico. Exatamente. O eu lírico é esse adolescente trancado em casa, obrigado a decorar fórmulas para passar no vestibular. E a forma como o Renato Russo descreve essa pressão é brutal. Ele fala do vestibular como um ritual de passagem tribal, o que já é uma imagem bem forte por si só, né? É fortíssima. Ele está tirando o processo do campo acadêmico e colocando no campo da violência primitiva, quase um sacrifício. Mas a imagem que, para mim, define o nível de sufocamento é quando ele usa a expressão belcentropical. Nossa, essa é pesada. É um choque. Para um jovem ouvindo na época. Comparar um ambiente de estudos com Bergen-Belsen, um campo de concentração nazista. É uma hipérbole, claro, mas que diz tudo sobre o sentimento de aprisionamento intelectual que ele queria passar. A química e a física, na letra, não são conhecimento. São só obstáculos. São símbolos de uma autoridade burra. São como o pai que proíbe o filho de ouvir música e manda ele estudar. O ódio do Renato Russo, então, não é contra a ciência em si. Não. É um ódio contra um sistema que pegava algo fascinante como a química e transformava numa ferramenta de tortura, sabe? Numa lista de regras sem sentido, totalmente desconectada da realidade daquele jovem. Então, o grande lance aqui é que a química que faltava na escola era justamente a afinidade, a conexão. A conexão emocional e intelectual. Isso, entre o aluno e o que ele estava aprendendo. A ironia é que a falta de química no ensino gerou uma música chamada Química. Perfeitamente colocado. A música é o resultado dessa reação de repulsa. É um protesto que usa a ciência como símbolo de tudo aquilo que oprime o espírito jovem e criativo. Ok, então a gente começou com a ciência como essa vilã opressora, um símbolo do sistema. Mas será que sempre foi assim na música brasileira? Teve algum momento em que ela foi vista como algo mágico, quase espiritual? Com certeza. E isso nos leva diretamente para nossa segunda música, onde a gente sai da sala de aula claustrofóbica e entra num laboratório místico. Ah, já sei para onde a gente vai. Vamos com Jorge Benjor e Os Alquimistas Estão Chegando, os Alquimistas. Que salto. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Os alquimistas estão chegando. Estão chegando os alquimistas. Do punk rocker pro swing esotérico. Essa música do álbum A Tábua de Esmeralda, de 74, que é, cara, uma obra-prima absoluta para muita gente. De onde veio essa inspiração tão diferente? A história é ótima. O Jorge Benjor conta que numa viagem a Paris, ele visitou a antiga residência de Nicolas Flamel. O famoso alquimista do século XV? Esse mesmo. E lá ele teve uma espécie de visão mística. O álbum inteiro é fruto disso. Ele mergulhou em textos de filosofia, esoterismo e transformou tudo isso em música.
É uma verdadeira alquimia musical. E a figura do cientista aqui muda completamente, né? Não é mais o professor Carrasco. O alquimista é retratado como um mestre sábio, que trabalha com paciência, longe da sociedade sórdida. Buscando a pureza. A ciência vira um ato de fé. Exato. E o centro da canção está nos processos que ele descreve: trituração, fixação, destilação e coagulação. À primeira vista, parece uma receita de laboratório, mas cada um desses termos é uma metáfora poderosa para a transformação interior e também para a criação artística. Vamos detalhar isso. O que seria a trituração nesse sentido metafórico? Triturar é quebrar o eu antigo, é moer os preconceitos, as ideias velhas, o ego, até que sobre só a matéria-prima essencial. É o primeiro passo, doloroso, mas necessário para qualquer mudança profunda. No caso do artista, seria desconstruir o que já foi feito para achar um novo caminho. Exato. E a fixação? Fazer algo que é volátil se tornar sólido. É isso. Exatamente. É pegar uma inspiração, uma ideia etérea que pode voar e se perder, e fixá-la no mundo real. É transformar um sentimento numa melodia, uma ideia num verso. É quando a criação começa a tomar forma. Entendi. Daí vem a destilação, que é o processo de purificação. Você pega essa ideia inicial e vai limpando, tirando as impurezas, o excesso de notas, a palavra que não soa bem, Até chegar na essência. até chegar na essência mais pura da canção, no swing perfeito, como diria o Jorge Ben. E por fim, a coagulação. É quando tudo se junta e vira ouro. Vira ouro é a obra de arte finalizada, a canção pronta, brilhando, capaz de transformar quem a ouve. O ponto principal aqui é que para o Jorge Ben a ciência não é um conjunto de regras frias, mas um caminho espiritual. O laboratório do alquimista é um templo. E o objetivo não é só transformar metal em ouro, mas transformar a própria alma. Exatamente. Do mistério antigo da alquimia, que tal a gente pular para o mistério moderno da física quântica? Acho que a nossa terceira música faz exatamente essa ponte. É uma ponte tanto. Saímos do laboratório do século XV e entramos no mundo subatômico com o Gilberto Gil e a canção Quanta, de 1997. Quântico dos quânticos, cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Essa música é de uma sofisticação, assim, impressionante. E tudo começa no título. Quanta é o plural em latim de quantum, que é a menor unidade indivisível de energia, um conceito fundamental do Planck e do Einstein. No início do século XX. Isso. Mas o Gil vai muito além da física. Como assim? A palavra quantum, em latim, também significa quanto, remetendo à quantidade. O Gil usa essa dupla etimologia para fazer a grande pergunta filosófica da música. Qual é a fronteira entre a quantidade, aquilo que a ciência pode medir, e a qualidade, aquilo que a arte e a poesia conseguem expressar? Onde a física termina e o sentimento começa? Exatamente essa é a pergunta. E o que eu acho mais incrível nessa letra é como ele pega um conceito tão abstrato da física e o coloca, sei lá, no nosso café da manhã. Quando ele canta quanto um granulado no mel ou quanto um ondulado no sal, o que exatamente ele quer dizer? É pura poesia ou tem uma base científica aí? Tem os dois, e essa é a genialidade dele. Ele está nos lembrando que o universo subatômico não está num lugar distante. Ele está aqui, agora, na estrutura granular do açúcar, na forma como a luz se comporta como onda no sal. Ele torna o quântico algo palpável, cotidiano. E aí ele dá o próximo passo com os versos mel de urânio, sal de rádio. Juntar urânio e rádio, que são elementos radioativos, com mel e sal, coisas tão domésticas. É uma imagem muito forte. É uma fusão poética da física nuclear com a culinária. Ele está dizendo que a mesma energia fundamental que alimenta as estrelas, que se manifesta na radioatividade, é a energia que está presente na doçura do mel, na beleza do mundo. E o refrão amarra tudo isso de forma brilhante. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. É a espinha dorsal da música. Ele pega a expressão
Cântico dos Cânticos, o livro bíblico que é a celebração máxima do amor e da poesia, e a espelha com Quântico dos Cânticos, a partícula mais fundamental da matéria. Genial. Para ele, arte e ciência não são opostas, elas são irmãs, filhas de um Deus fugaz, como ele diz na letra. Ambas nascem da mesma fonte, a nossa capacidade de observar o universo com assombro e tentar traduzir seus mistérios. Fantástico. Falando em artistas que entendem do assunto, a nossa quarta música vem de alguém que não é só músico, mas também engenheiro químico de formação. Vamos falar de Lenine e a canção Grafite e Diamante, do álbum Carbono, de 2015. Se eu meto bala, você me fuzila. Se eu ergo a espada, você já se lança. Se eu vou de... Aqui a gente tem um caso em que o único conceito químico é a fundação de toda a música. O conceito é a alotropia do carbono. Certo, alotropia é a capacidade de um mesmo elemento químico existir em diferentes formas, com propriedades completamente distintas, certo? Exatamente. E o carbono é um mestre nisso. De um lado você tem o grafite, macio, opaco, cinza, bom condutor de eletricidade. Do outro, o diamante, o material natural mais duro que existe, transparente, brilhante, um isolante elétrico. E a composição química é a mesma. Idêntica, só átomos de carbono. O que muda é apenas a forma como esses átomos estão arranjados no espaço. E como essa diferença de arranjo funciona na prática? A explicação que você me deu antes foi ótima. Pensa na hibridização sp2 do grafite como tipo folhas de papel empilhadas. Cada folha, que é uma camada de átomos, é muito forte, mas elas deslizam facilmente umas sobre as outras. É por isso que o lápis funciona. Ele vai deixando camadas de grafite no papel. Entendi, vai desfolhando. Isso. Já a hibridização sp3 do diamante é como a estrutura de um parquinho infantil. Sabe, um jungle gym, onde cada átomo está firmemente conectado a outros 4 numa rede tridimensional. Não tem para onde deslizar, não tem fraqueza. Por isso que ele é incrivelmente duro. E o Lenine pega essa ideia toda e a transforma numa metáfora para a condição humana. Uma metáfora sociológica poderosíssima. A letra sugere que nós, seres humanos, somos como o carbono. Somos todos feitos da mesma matéria-prima, mas dependendo das pressões que a vida nos impõe e das ligações que formamos uns com os outros, podemos nos manifestar de formas radicalmente diferentes. Podemos ser o grafite que escreve a história. Flexível, condutor de ideias. Ou podemos ser o diamante, que brilha sob pressão, símbolo de força e resiliência. Exato. Ou seja, Lenine não está só falando de química. Ele está nos dando um modelo bioquímico para a diversidade social. O nosso valor vem das ligações únicas que a gente forma. É incrível. Perfeito. E essa ideia se reflete na própria sonoridade do álbum Carbono. A forma como ele mistura ritmos que parecem tão diferentes, frevo, maracatu, rock industrial, e colabora com artistas de universos distintos, como a Nação Zumbi, é a aplicação musical do conceito de hibridização. É a prova de que, ao formar novas e inesperadas ligações, a gente cria algo mais forte e mais rico. Exatamente. A letra resume tudo. A gente se junta e dança na diferença. É incrível como a ciência pode ser uma metáfora tão poderosa para a vida. Mas, e quando ela vira piada? Acho que essa é a deixa perfeita para a nossa quinta e última música, que tem uma abordagem completamente diferente. É outra pegada, completamente. Vamos com a Barca dos Corações Partidos e a música Rutherford Bohr. Rutherford, Bohr, em redor do buraco tudo é beira. Em redor do buraco tudo é beira. Aqui o humor e a paródia tomam conta, mas é um humor muito inteligente. Para entender a piada, é preciso saber o contexto. A música faz parte do musical Suassuna, O Alto do Reino do Sol. Certo. E a cena é um encontro cômico e fictício entre um jovem moderno e o escritor Ariano Suassuna, um defensor ferrenho da cultura popular nordestina. E o jovem tenta convencer o Suassuna a gostar de punk e funk, certo? A piada central é pegar os nomes de dois gigantes da física do século XX
e banalizá-los completamente. Exato. Ernest Rutherford e Niels Bohr, os pais dos modelos atômicos planetários que a gente estuda na escola, viram um refrão de funk. É surreal. A música transforma os nomes deles em comandos para uma dança sensual. Rutherford solta o quadril, Bohr mexe o ombrinho. A ciência, que a gente viu com o Gil como algo filosófico e profundo, aqui vira um acessório pop, um meme. Algo tão passageiro quanto uma coreografia de TikTok. E a letra é cheia de frases que parecem profundas, mas não dizem nada. Tautologias como "em redor do buraco tudo é beira". Um cavalo morto é um animal sem vida. Exato. E essa é a grande ironia. A música está satirizando a superficialidade da cultura de massa, que pega qualquer conceito complexo e o esvazia de significado para transformá-lo em entretenimento rápido. Mas, no fim, a sátira é tão bem feita que... Ela acaba ensinando. Muita gente que ouve a música vai pesquisar quem diabos foram Rutherford e Bohr. É uma espécie de educação científica pelo averso, através da comédia. E tem a frase final dita pelo personagem do Suassuna, que é uma citação de Dom Quixote. "Está vendo, Sancho? Convertidos." O que isso quer dizer? É o fecho irônico perfeito. Sugere que no mundo de hoje, lutar pela profundidade e pelo conhecimento contra a maré do entretenimento superficial é uma batalha tão idealista e talvez tão perdida quanto a de Dom Quixote lutando contra moinhos de vento. Mas que ainda assim vale a pena lutar. Com certeza. Certo. Então, o que tudo isso significa? A gente fez uma viagem e tanto. Fizemos um ciclo completo. A gente começou com a ciência como símbolo de opressão e alienação na escola, com a Legião Urbana. Depois ela se tornou uma fonte de mistério e transformação espiritual com a alquimia de Jorge Benjor. Em seguida, com Gilberto Gil, ela se fundiu com a filosofia e a poesia, numa tentativa de entender o tecido do universo. Com o Lenine, virou uma metáfora poderosa para a diversidade e a resiliência humana. Exato. E, por fim, com a Barca dos Corações Partidos, a ciência se tornou objeto de paródia, uma crítica bem-humorada à nossa própria cultura. Cada canção pegou o mesmo tema e o fez reagir de uma maneira completamente diferente. É como se a música popular brasileira funcionasse como um prisma, né? Ela pega a luz branca do conhecimento acadêmico, que muitas vezes parece única e inacessível, e a decompõe num arco-íris de ritmos, críticas e celebrações. Exatamente. No final das contas, tudo é uma questão de fazer as ligações certas. Ligar os átomos da inteligência com as moléculas da emoção para criar algo novo e poderoso. Isso me deixa com uma última questão para quem está nos ouvindo. Se a ciência e a arte são, como diz o Gil, filhas de um Deus fugaz, que cria e desfaz o mundo a cada instante, qual será a próxima grande descoberta científica ou a próxima grande canção que vai tentar capturar um novo fragmento da verdade do universo? Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha revelado novas camadas nessas músicas que todo mundo conhece e ama. A gente adoraria saber o que acharam, então deixem suas opiniões e outras sugestões de músicas com ciência nos comentários. E para quem ficou com vontade de continuar explorando as maravilhas da química, fica a recomendação para que se inscrevam no podcast Planeta Química. Agradecemos a audiência. Até a nossa próxima exploração.